Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através desse link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, 4/1/2021. Então, olhando bem, o que o modelo mostra aí para os próximos 7 dias, principalmente aqui o modelo do Cosmo, do IMET, de ver claramente que a gente não tem aparentemente uma formação de uma zona de convergência que interliga aqui a umidade da Amazônia à região sudeste do país, mas o que a gente vê claramente é que a gente tem ainda a manutenção daquelas chuvas mais concentradas entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, aqui Rio de Janeiro e parte de São Paulo. Isso é um padrão típico, de momentos no verão, nesse período do ano, que a gente não tem uma mudança clara e uma formação clara de uma zona de convergência. A gente vê que a maior parte do país deve continuar apresentando chuvas aí bem definidas, né? Claro que a chuva ela está mais distribuída, mas os grandes totais pluviométricos, as chuvas mais significativas para esses próximos 7 dias, na previsão de hoje, ela está mais concentrada aqui no Amazonas, no Acre, em parte da região centro-oeste do país e em parte da região sudeste. Porém, a gente vê que ainda tem aqui uma chuva chegando na região sul nos próximos dias, que no Rio Grande do Sul apresenta mais seco do que os outros locais, mas ainda apresenta uma chuva bem distribuída. A chuva retorna aqui para o norte de Minas Gerais já a partir desses próximos dias e também aqui para o oeste da Bahia. Mantém, aquela chuva que a gente via na semana passada aqui na região do Maranhão, na região do Piauí, e as demais regiões do Nordeste devem apresentar uma chuva, mas uma coisa mais localizada, nada tão forte, tão significativo ou muito duradouro, por exemplo, 4 ou 5 dias aí de chuva constante ou chuvas intermitentes, Chove bem no dia, só vai chover bem no outro dia. Isso por quê? Porque a gente ainda tem a atuação daquele sistema de alta pressão aqui, ó. A gente vê aqui no campo bem definido um sistema de alta pressão aqui próximo à costa do Nordeste e faz com que a umidade ela não consiga avançar ou as nuvens não consigam se desenvolver. Serve como se fosse uma espécie de barreira. A nuvem ela tem um desenvolvimento vertical, ou seja, ela vai se desenvolver do mais próximo ao solo possível, mais ou menos 1 quilômetro de altura, 1,5 km. E quando ela tenta se desenvolver na vertical, tem sempre algo que bloqueia. Então, o que pode acontecer é você ter aqui chuvas, com nuvens baixas, que a gente chama, que o modelo mostra aqui nessa cor mais azulada, mas em um ponto ou outro uma chuva mais significativa. Mas fora essa região aqui do Maranhão, Piauí, região oeste da Bahia, o restante deve sim ter uma chuva, mas nada tão significativo a ponto de mudar muito o cenário de seca que nós estamos vendo aí nos últimos 15 dias, um mês aproximadamente. A Zicita ela continua se posicionada um pouco mais ao norte, ela já está conseguindo avançar um pouco mais em direção à região equatorial. Semana passada ela estava um pouco mais acima, mas a gente já vê claramente que ela está fazendo esse movimento e tentando se aproximar aqui à região norte e à costa norte do Nordeste brasileiro. Então acompanhar para ver nessas próximas semanas qual vai ser esse deslocamento dela. Então aos poucos ela deve sim vir em direção à região equatorial, mas a grande incógnita é se ela vai conseguir avançar sobre o Nordeste. Sobre o Norte, ela já está conseguindo avançar aqui, já pegando bem aqui o norte do Pará, o norte aqui também do Amazonas, um pouco aqui do Amapá, do Roraima e assim vai. E ela já começa a ter esse estabelecimento, já começa a ajudar um pouco essa formação de chuvas. E olhando um pouco mais à frente também, a gente vê que a gente continua tendo aqui essas regiões com umidade relativa em médios níveis da atmosfera. Isso indica que essas são as regiões que têm mais possibilidade de formação de chuva
após o dia 11, né? Acompanhar para ver o que vai acontecer, mas esse panorama é o que a gente tem hoje. Região Sul deve ficar bem seca após aí o dia 11, e a região Nordeste, como ele ainda está tendo a influência desse sistema de alta pressão, então deve continuar seco aí, pelo menos até o dia 15 de janeiro, acompanhar para ver o que vai acontecer, principalmente aqui essa parte da costa, né, mais próxima da costa norte e leste do Nordeste brasileiro, ok? Olhando um pouco agora a questão do campo de pressão, né, a gente vê que a gente tem a atuação daquele sistema de alta pressão, ele acaba rompendo aqui a barreira dessa alta com a entrada de alguns sistemas de baixa pressão, e isso ajuda a manter aqui uma formação de chuva na maior parte do país. Claro que é nada tão significativo, nada tão forte nas chuvas, e a gente não vê, pelo menos para essa primeira quinzena aí, a formação de umas acas, que seria típico se formar essa época do ano, mas a gente vê que a gente continua tendo uma chuva bem distribuída e a formação de um núcleo, né, aparentemente aqui de chuva na região do quadrilátero dos reservatórios, que pega bem Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Mas o detalhe que a gente tem, que eu sempre tenho falado, é que a gente não vê nenhum sistema de alta pressão bem definido aqui na região central do país que bloquearia as chuvas na maior parte do país, como a gente viu em anos anteriores, né? O que a gente vê é que está ocorrendo a chuva, essa chuva, né, comparado com o que o modelo está prevendo, ela está ficando sempre abaixo, ou seja, o modelo ele está superestimando essa chuva, mais aquele bloqueio atmosférico total que deve impedir a formação de chuvas, pelo menos para essa primeira quinzena de janeiro, a gente percebe que o modelo ele não deixa bem definido e ele não coloca esse alta pressão bem definido ali na região central. Claro que a gente tem alguns núcleos aqui de 588, que seria o 5.880, mas ele não permanece muito tempo, que é uma dinâmica natural dessa época de verão, né? Você tem momentos que entra uma baixa pressão, a frente entra, causa um pouco de chuva, depois a frente sai, acaba deixando aí um pouco a atmosfera com o sistema de alta pressão ali na região central, para de chover um pouco, mas logo atrás vem outra frente e você tem toda essa dinâmica ocorrendo aí no país, mas aquele sistema de bloqueio de alta pressão, por enquanto os modelos não mostram bem definido na região central do país, que bloquearia, né, a chuva na maior parte do país e manteria a chuva aí dependendo da localização desse bloqueio mais ao sul. Mas por enquanto, pelo menos nessa primeira quinzena de janeiro, os modelos não mostram que isso deve acontecer, mas fica um alerta, claro que pode ser que na previsão de amanhã isso mude tudo, mas hoje a previsão não mostra isso bem definido. O que mostra é as chuvas voltando, né, a ficar bem distribuída no país, porém essa chuva ela pode ser uma chuva superestimada pelo modelo, principalmente pelo modelo GFS, ok? Olhando um pouco aqui a dinâmica das chuvas, olha, o modelo GFS ele mostra essa chuva aqui ocorrendo mais na região centro-sul, depois ela avança, consegue chegar aqui ao norte de Minas, avança pelo nordeste, algumas regiões aqui do nordeste apresentam a chuva bem definida, depois volta a ficar um pouco mais seco e no dia 20 a gente tem aqui uma possibilidade de formação de uma zona de convergência. Eu gosto de chamar mais de um canal de umidade entre a Amazônia e a região sudeste. Então não está bem definida, mas pode ser que ocorra. Então, nessa primeira quinzena, a gente não tem grandes mudanças. Chuva bem distribuída no país, com exceção aqui da costa, das regiões mais próximas à costa leste e norte do nordeste, que deve ficar bem seco. A chuva ela consegue avançar, atuar sobre o Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, norte de Minas Gerais, além de atuar bem aqui na região central do país, que é bom, né, para segurar um pouco essas queimadas naturais que acontecem aqui na região do Cerrado, na região aqui do centro-oeste do país. Também aqui a chuva ela fica meio que constante na região norte do país. A Zicita ela se mantém aqui próxima à linha do Equador, mas ela não consegue avançar muito. Alguns pontos aqui da Zicita ele acaba se desprendendo. Você pode observar aqui e avançar sobre a costa norte e do nordeste,
mas deve trazer uma chuva, mas aquela chuva persistente ao longo de vários dias, isso dificilmente deve ocorrer. Mas acompanhar para ver, porque a previsão pode mudar muito de hoje para amanhã. E a gente vê aqui também, né, um retorno lá para o final do mês também das chuvas na região sul do país. Então, o que está acontecendo, na verdade, é aquela dinâmica de troca de locacional que eu venho falando nos últimos vídeos. Em alguns momentos, você tem uma chuva avançando aí sobre o país, que chega até ali a Bahia, norte da Bahia, pega o Maranhão, Piauí também, e depois essa chuva ela meio que começa a migrar novamente para a região mais próxima à região sul do país. Então volta para a região sudeste, para a região sul. Depois entra uma frente e esse vai tendo esse caminhado de novo em direção à região nordeste e depois essa chuva ela acaba retornando. Nessa animação ela fica bem clara. Você vê aqui, vamos aqui, ó, ela está avançando, entrou uma frente, e essa frente ela entra, vai levando essa chuva, né, arrastando essa massa de ar até a região nordeste do país, traz um pouco de chuva aqui, principalmente para Bahia, Piauí, Maranhão, as outras regiões correm uma chuva mais local, mas nada tão duradouro ou de muito volume expressivo, mas claro que pode acontecer aquelas pancadas de chuva, mas nada que dure aí ao longo de vários dias. Depois ela começa a cessar, entra outra frente, volta a chover na região sul e essa frente vai migrando novamente em direção à região nordeste. Na questão da temperatura, aqui o que a gente vê claramente é que devemos ter temperaturas amenas, né? Isso se resume a temperaturas próximas à normal climatológica, nada tão significativo a ponto de mudar muito a carga de energia no país. Então você tem locais que apresentam temperatura um pouco mais alta, locais que apresentam temperatura mais baixa, mas na média você vê aqui que o país apresenta temperaturas próximas realmente à normal climatológica, ok? Olhando um pouco agora essa questão de armazenamento de água no solo, a gente vê, né, que hoje a gente tem essa distribuição com água no solo, pegando bem aqui, né, tendo seu armazenamento mais elevado na região quadrilátero dos reservatórios, e a região sul do país ela está apresentando aí um decréscimo de armazenamento de água no solo. Porém, na projeção para o dia 7, a gente já vê que a região do quadrilátero dos reservatórios apresenta aí uma leve diminuição dessa água e a região sul começa a apresentar novamente o retorno aí dos seus armazenamentos. Então, essa é a dinâmica. Choveu nesses últimos dias aqui nessa região de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, no Rio de Janeiro, um pouco aqui do Espírito Santo. Agora as chuvas devem começar a se concentrar mais na região sul, começa a diminuir aqui nessa região do quadrilátero e começa a aumentar na região sul. E essa é a dinâmica que nós estamos vendo aí para esses próximos dias. Região Nordeste, a maior parte sem muita diferença, né, deve continuar apresentando um tempo bem seco, principalmente pela aquela atuação daquele sistema de alta pressão que está já há mais ou menos um mês, quase 2 meses, aí deve continuar até a metade do ano, até a metade do ano não, aliás, até a metade do mês, né, até a primeira quinzena de janeiro, e ele deve atuar bem aqui e manter essa região seca. Ah, mas vai ficar muito seco, não vai chover nada? Pode realmente não chover nada, mas o que geralmente acontece é que você tem a umidade aqui do oceano adentrando o continente, e essa umidade pode em algumas localidades trazer chuva. Isso é bem difícil da gente afirmar se vai chover ou não. Por quê? Porque o modelo atmosférico ele tem uma resolução, né? Ele é feito composto por quadradinhos, esses quadradinhos tem modelo, por exemplo, o GFS, ele é o modelo de 0,5 graus, ou seja, ele tem aproximadamente 55 quilômetros em cada lado desse quadrado. Então, se tiver uma nuvem, por exemplo, de 2 quilômetros, o modelo ele não consegue enxergar essa nuvem dentro desse quadrado, porque a distância mínima seria esses 55 quilômetros. Então, por isso que eu falo, podem ocorrer chuvas localizadas. Algumas pessoas me perguntam, né, por que é tão difícil. Por causa disso, que a resolução do modelo, claro, tem modelos que têm a resolução melhor, tem, conseguem pegar, conseguem, mas o custo computacional disso para a gente é muito caro. Então, o tanto que a maioria do país ele usa modelos
que são construídos em outros continentes. Por exemplo, o GFS é um modelo americano, o SMWF é um modelo europeu. Nós temos os nossos modelos, temos, mas a gente não consegue ter uma resolução tão grande sem que a gente tenha um grande custo computacional, ok? Então, por isso que é bem difícil a gente ter. O que a gente vê mais é uma visão macro escala mesmo, fenômenos de grande escala, por exemplo, uma frente fria que tem milhares de quilômetros de extensão e a gente observa isso facilmente dentro dos modelos, ok? E olhando um pouco aqui, né, as notas, a gente vê que a região do quadrilátero dos reservatórios e as bacias do Xingu em Tocantins deve apresentar diminuição de água no solo nos próximos dias, volta a chover no sul e volta a apresentar o armazenamento, esse aumento no armazenamento gradativo, e o destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas e deve continuar aumentando gradativamente essas vazões nos próximos dias, ok? Olhando agora um pouco os modelos que o ONS trabalha, a gente vê que ambos os modelos, aliás, os três modelos, eles apresentam a mesma configuração. A diferença é que o SMWF, que é o modelo europeu, ele está apresentando uma composição de chuva com intensidade menos significativa que os outros modelos. Ou seja, ele está colocando menos chuva na maior parte do país em relação aos outros modelos. Beleza? Mas a distribuição de chuvas elas estão bem parecidas. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.